Olá, irmãos, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez, mais uma quarta-feira, para juntos compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Convido você a curvar a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a direção do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Senhor, a nossa gratidão por mais esta oportunidade, por mais esse começo de noite, o privilégio que temos, Senhor, de estarmos juntos com a Tua palavra aberta, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, venha iluminar a nossa vida, a nossa mente, e que essa palavra possa encontrar um lugar muito especial no nosso coração, na nossa vida. Fica conosco, Senhor, dá-nos a Tua bênção. Nós te pedimos a Tua direção, em nome do Senhor Jesus. Salvos pela graça. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Eu vou estar lendo e depois os irmãos podem ler também em casa. Então o texto diz assim: do pecado para a salvação pela graça. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Salvos pela graça. A história de um rei famoso, ele cansado do seu reino, de viver entre pessoas falsas, pessoas que ficavam bajulando, pessoas interessadas mais no seu poder, na sua riqueza, do que amigos. Esse rei, então, chateado com a vida em que vivia no seu reino, ele resolve sair em busca de alguma coisa que lhe desse paz, segurança, que lhe desse uma garantia, que lhe desse realmente vida tranquila e abençoada. E ele vai então em busca dessa paz. E aí então, depois de caminhar muito tempo, ele ficou sabendo de um homem, um sábio, que vivia distante. E ele foi então à procura deste homem. Quando ele encontrou este homem, ele ficou assim um pouco triste, porque aquele homem vivia numa tapera, numa casinha muito simples. E ali na beira de uma montanha vivia esse senhor. E ali então a majestade, o rei, se aproximou e que falou com ele, que estava querendo algo para realmente viver mais tranquilo. E aquele homem, aquele senhor simples, levou o rei, a majestade, até o alto desta montanha. Depois de longa caminhada,
ele chegou a um lugar bem alto, e além desse lugar, ainda ele mostra para o rei o ninho de uma águia. E aquela águia construiu o seu ninho nesse lugar tão difícil, tão alto, longe dos predadores. E ele então, ali, esse ninho, a majestade perguntou para aquele senhor: por que a águia construiu o ninho nesse lugar tão alto, tão difícil acesso? E ali então, aquele homem disse: majestade, ela construiu o seu ninho aí, porque aí ela está segura, aí ela está tranquila, aí ela não tem medo de nada. Portanto, ela está aí nesse lugar, porque aí ela tem segurança. Portanto, majestade, construa a sua morada nas alturas. Construa a sua morada no mais alto possível. Construa a sua morada nos céus. A nossa condição antes de Cristo. Eu falei já alguma coisa a semana passada, e aqui está, queridos, a oração de Paulo. Uma oração profunda, que continua falando da condição do homem sem Deus. Mas para nós entendermos bem esse texto, a respeito de uma vida sem Deus e a respeito da graça de Deus, da misericórdia de Deus, é importante para nós entendermos e analisar esse texto olhando para o passado, olhando para o presente e olhando para o futuro. É importante para entendermos um pouquinho esse texto. Analisar ele nesses três aspectos: passado, presente e futuro. Então vamos ver passado. Passado, nós éramos mortos em delitos e pecados. Veja que qual é a condição de uma pessoa morta? É uma pessoa que está separada de Deus. Aqui não é morte realmente literal, mas ele está falando aqui morte da presença de Deus, distante de Deus, separado de Deus, em decomposição. O homem que anda sem Deus está se decompondo, não no mau cheiro, mas na falta de sabedoria, na falta da presença de Deus. E aqui a palavra delitos indica um estado. O homem é pecador por natureza. Nós nascemos no pecado, adquirimos essa qualidade de pecado no nosso nascer. O homem vem ao mundo com essa natureza pecaminosa. Mas para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Quais as características de uma pessoa morta? Ela não se movimenta, ela é totalmente inerte, perde a personalidade, o seu corpo vai se decompor. Assim é uma pessoa sem Deus. Por isso o apóstolo Paulo que nós também éramos assim. Nós estávamos de igual modo com eles. Portanto, a segunda figura que Paulo usa aqui é que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Andar segundo o curso do mundo é andar segundo a vontade de Satanás, segundo a vontade do diabo. É como se você estivesse acorrentado, como aqueles escravos que eu falei a semana passada, que era acorrentado pela cintura, às vezes pelo pescoço, e era levado para uma cidade para ser vendido como escravo ou levar o castigo necessário. O homem sem Deus está se decompondo. Esta é, então,
aqui a ordem de Paulo, a orientação de Paulo. O homem sem Deus é um homem rebelde, é um homem que vive no curso deste mundo, anda segundo os desejos da sua carne, segundo os desejos de Satanás. Isso é uma vida terrível, essa vida sem Deus. Nós vamos se decompondo. A cidade, como aqui o apóstolo Paulo então diz, segundo o curso desse mundo, segundo a vida do mundo, segundo o espírito desse mundo, mortos, que andam segundo o curso, a influência, ou sendo influenciado por Satanás. Paulo, então, continua falando desse desejo da carne. Então, veja que Satanás usa o seu poder para implantar na alma humana a satisfação pela carne. Isso é andar segundo o curso deste mundo. A terceira figura que Paulo usa é filhos da ira. Filhos da ira. Nós também éramos filhos da ira, os que vão sofrer o castigo eterno. Filhos da ira são aqueles que permanecem no mundo, permanecem na rebeldia, permanecem longe de Deus, fazendo a vontade da carne, entre os quais todos nós antes andávamos. Isso é filhos da desobediência. Isso é, fazíamos a vontade do pensamento e éramos subjugados a obedecer à inclinação da carne, seguir o curso do mundo. O homem assim vive em seu estado natural. Filhos da ira. Isso é desobediência, é morte, é perdição, é inferno. Então veja que nós andávamos assim, é andar sem Deus. Só deixam de ser filhos da ira os que se colocam debaixo da graça de Deus. Só deixam de ser filhos da ira aqueles que se colocam debaixo do sangue expiador de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Sabemos que há uma grande luta entre a carne e o espírito. O próprio Paulo fala isso, que é uma luta, e eu já falei sobre isso aqui, que é aquela luta íntima que nós temos. Paulo tinha essa luta, e às vezes ele chegava a dizer que o mal sobressaía sobre a sua vida. É a luta do bem e o mal, bem e o mal e o bem. Sempre, às vezes, nós facilitamos, e aí o mal sobressai. Por isso a inclinação da carne. Por isso nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo para que possamos ser vencedores. Não podemos deixar que a carne vença, mas que o Espírito sobressaia na nossa vida, transformando a nossa vida espiritual. Mas graças a Deus, diz o apóstolo Paulo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Mortos, acorrentados, filhos da ira, condições daquele que não tem Jesus na sua vida. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, a manifestação da misericórdia de Deus. Assim como a águia segura, sem dúvida, ela queria estar fora de qualquer ameaça. A sua tranquilidade, a águia estava ali segura, tranquila. É verdade? Então diz aquele sábio ao rei, a majestade,
veja a águia majestade, olha para a águia majestade e construa também a sua morada nas alturas. Assim estará fora de qualquer perigo por causa de qualquer perigo, de qualquer ameaça. Construa a sua morada nas alturas. Construa a sua morada nos céus. Siga os passos de Jesus. Porque não há nenhuma maneira, não há outra maneira de sair, de se arrebentar as correntes da ira e de estarmos mortos. Só Jesus. É Ele que tem dado a nós essa garantia. Aí vem então Deus e nos oferece a sua salvação, tão grande salvação. Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Presente de Deus, tão grande salvação. A igreja está no mundo, queridos, para demonstrar a eterna graça de Deus. Dar o seu testemunho, falar das grandezas de Deus, da manifestação de Deus, do poder de Deus, das riquezas da graça de Deus. A igreja está neste mundo e não pode deixar de proclamar essas virtudes. E Paulo continua dizendo, para mostrar a origem da salvação. A igreja está nesse mundo para mostrar a origem desta salvação. Não vem de vós, vem de Deus. Então aqui está a origem da salvação, para que nem eu e nem você venhamos a nos gloriar. E Paulo continua dizendo mais, para nos ensinar que fomos salvos para as boas obras. A igreja está neste mundo para proclamar que nós fomos salvos, não por causa das boas obras, mas para as boas obras. E para que andássemos nela. As boas obras têm que ser algo tão real na nossa vida, tão patente, para que nós ficamos parecidos com Deus. É necessário praticar as boas obras. Como receber essa bênção? Pela fé. Pela fé. E a fé é Deus apelando, é Deus falando através da minha fé, ao meu coração. Fé é certeza do impossível. Fé é convicção. Fé é certeza. Fé é confiança na esperança. Fé é não duvidar do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, do Deus soberano, do Deus da nossa vida, daquele que ressuscitou, daquele que foi elevado às alturas, daquele que foi exaltado, aquele que está à direita de Deus Pai. Fé é como disse John Wesley, ele diz que é Deus levantando as minhas mãos para que eu possa receber o que Ele quer me dar. Isso é fé, confiança no Deus soberano. Concluindo a minha palavra. Mas Deus, pela graça, fez o que fez. Que coisa maravilhosa, coisa bonita. O homem desistiu de Deus, mas Deus não desistiu do homem. O homem desistiu de Deus. Aquele que foi ofendido, Deus, ele foi buscar o homem, aquele que o agrediu. Mas Deus, pela graça, fez o que fez. A história da minha salvação é a história da iniciativa de Deus. Deus começou todas as coisas. Deus tem completado todas as coisas, pois nele está concluída todas as coisas. Deus, ele continua buscando o homem, exatamente como fez lá no começo da criação. Aquele homem agressor, aquele homem chamado Adão,
aquele homem que se rebelou, aquele homem que desobedeceu a ordem de Deus. E Deus foi buscar esse homem. E Deus ia chamando: Adão, onde você está? Adão, o que aconteceu? Adão, por favor, vem, Adão, se apresenta, Adão. Mas assim como Adão, nós também somos iguais, fugimos de Deus. E Adão disse assim: eu ouvi a tua voz, fiquei com medo e fugi. Tem tanta gente fugindo de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, para que nós não fujamos dessa graça maravilhosa, dessa graça preciosa revelada na cruz do Calvário. Que Deus nos guarde. Vamos orar? A nossa gratidão, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra, como ela é rica e preciosa, como ela fala ao meu coração e, com certeza, aos corações dos Teus filhos. Senhor, que esta palavra possa transformar vidas e corações. Senhor, usa-nos, Senhor, mais e mais para fazer as boas obras, praticar, andar nelas. Senhor, guarda a Tua igreja, a segunda IPI de Carapicuíba, uma igreja segundo o Teu coração. Dê forças a essa igreja, para que ela possa continuar olhando para o autor e consumador da fé e as vidas daqueles que estão sofrendo. Senhor, estende a Tua boa mão. Continua abençoando famílias enlutadas, família do Cícero da Casa Rocha, que faleceu, me parece que nessa segunda-feira. Senhor, abençoa essa família, abençoa a família da nossa irmã Lucimar, que também partiu para a glória. Continua abençoando o Robinho, a Renata, os demais membros dessa família. Senhor, continua abençoando a vida daquelas pessoas que pedem as nossas orações. Estende a Tua boa mão. Abençoa, Senhor, de modo sobrenatural a vida dessas pessoas e que eles possam perceber que é o milagre que veio da parte de Deus. Senhor, a nossa gratidão por este momento esteja conosco, dirigindo os nossos passos em todo o tempo, em todo o momento. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. E que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, que a Tua paz, Senhor, venha encher a nossa mente e o nosso coração em Ti, Jesus. A nossa vida aqui presente e todas as famílias espalhadas sobre a face da terra, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Deus te guarde e abençoa a sua vida.